E aí, meu povo, beleza? Vamos para mais uma aula aqui de Aristóteles. Bom, a gente está aqui novamente, né, caminhando, como eu falo, a gente não está correndo muito, mas a gente está caminhando para entender Aristóteles mais a fundo, de verdade, né? Não passando de maneira aleatória por cada conceito. A gente já falou sobre a teoria do conhecimento, a crítica que ele faz a Platão, sobre o pensamento sistêmico, sobre a ideia dele ser um fisicista, né? Lembra Aristóteles? Tudo que existe é material. Tudo que existe possui uma matéria em uma forma. E a gente partiu praticamente disso aqui, tá? Então, vamos continuar daqui. Tá? Vamos continuar de onde a gente parou. Aristóteles vai afirmar, portanto, que tudo que existe possui 4 causas. Lembra? Você, a cadeira, tudo que existe possui uma causa formal, ou seja, possui uma forma. Tudo que existe possui uma causa material, né? Tudo que existe é feito de algo. Se tem uma forma, é feito de algo. Tudo que existe possui uma origem, uma causa eficiente, e tudo que existe, e essa é a grande sacada de Aristóteles, tudo que existe possui uma causa final. E aí a gente vê uma visão teleológica, tudo caminha para exercer as suas potencialidades, né? Então, primeiro, para Aristóteles, tá? Tudo caminha para algo, e o ser humano caminha para quê? Ele caminha para a felicidade. A resposta é mais complexa que isso, tá? O ser humano caminha para exercer as suas potencialidades. São várias. O que é as suas potencialidades? Cara, é diferente em mim para você, né? Qual que são as minhas potencialidades, os meus dons, aquilo que realmente nasceu em mim, está em mim, eu posso desenvolver ou não, mas está em mim, né? Entenda isso como uma potência, algo em mim para ser atualizado, que é diferente para você. Às vezes para mim é ser pai, para você não, né? Para outra pessoa é filosofia, para outra pessoa não tem nada a ver com filosofia, e por aí vai. Cada um de nós tem uma potencialidade, tem várias potencialidades diferentes. Essa é uma das diferenças entre o ser humano e os animais, porque os animais, eles não têm tantas potencialidades. Os animais, as potencialidades são todas contidas nos seus instintos. Então, como que um gato, um cachorro precisa fazer para ser feliz? Ele precisa exercer os instintos dele. Um cachorro é feliz, como eu sempre digo, andando por aí, cheirando a bunda de outros cachorros, rolando na grama. Isso é exercer as suas potencialidades. No caso do ser humano é mais complicado, né, cara? Porque a gente não tem uma coisa, a gente tem várias. E sempre que a gente escolhe uma, a gente não faz outra. Não tem como você exercer todas as potencialidades. Mas é isso que a gente busca, tá? Exercer as nossas potencialidades. Então a causa final é essa busca. Essa busca é a felicidade. Entenda uma coisa, essa felicidade, né, essa visão teleológica, a ideia de ato e potência, todos esses conceitos são bem importantes, tá? E essa ideia de felicidade para Aristóteles, ela é muito bacana para ter, assim, ó, eu tô fazendo uma revisão aqui, ó, mas vamos tentar olhar isso no nosso dia a dia, sabe? Primeiro, a felicidade não é uma coisa, não é uma pessoa, não é um emprego que você vai ter, não, cara. Potencialidade, a felicidade é uma potência, né? Que ela é de alguma maneira exercida, né? Tem aquele famoso exemplo que o Clóvis de Barros Filho, o professor Clóvis, sempre usa, que é a questão da pamonha, né? Então a felicidade é você estar com aquela vontade de comer uma pamonha, levantar lá de onde você está e comer uma pamonha. Isso é felicidade. Na segunda pamonha que você comer, você já não vai ser tão feliz. Se você comer a terceira, já não, porque a felicidade é uma potência. No caso, eu estou dando um exemplo bem ligado a um instinto, a outras potencialidades que são mais complexas que isso. Mas você está entendendo? A potência, a potencialidade, a felicidade, vamos pegar a felicidade mesmo. A felicidade, ela é aquilo que busca exercer as potências, ela é uma força. Como eu falei na aula passada, como o chão atrai a minha mão, a felicidade atrai as suas ações, tá? Deixa eu ver como que... Dá para explicar isso de várias maneiras, mas eu estou dizendo para você que se você tivesse as suas potencialidades todas exercidas agora, concluídas agora, cara, não teria o que você fazer. Na verdade, você nem ia levantar da cama, você não ia levantar de onde você está. Tem um caso famoso, né, do
Eckhart Tolle. Eckhart Tolle escreveu um livro que é um best-seller e que muita gente acha que é um livro de autoajuda, que é chamado O Poder do Agora. Você encontra em vários lugares, eu até já indiquei para alguns alunos. É um livro fantástico, não é autoajuda, apesar de você sempre encontrar ele aí dentro dos nichos de autoajuda. E dentro desse livro ele vai contar uma experiência que aconteceu com ele. Ele estava com uma forte depressão, ele tinha problemas psicológicos sérios, né, de ansiedade, principalmente de depressão mesmo. E o que o Tolle faz? Absolutamente nada. Ele acorda no meio da noite em um êxtase. Ele fala que é como se fosse um êxtase, sabe? Uma epifania espiritual, material, física. É como se ele estivesse pleno, sabe? Seja do corpo dele, seja da vida dele. Ele atribui isso à ideia de viver o presente e tal. Mas ele tem isso de tal forma, isso é uma história real, que ele simplesmente, cara, ele sai da casa dele, vai para um banco de uma praça, olhar as pessoas passando, olhar um lago, e ele fica lá por dias, ele não se alimenta quase. As pessoas que passam ali dão comida para ele, ele não volta, mesmo tendo uma casa. Depois que ele fala que ele vai se recuperando desse estado de plenitude, de paz, porque isso era tão grande que ele não tinha vontade mais de fazer absolutamente nada, só de estar ali naquele lugar olhando as coisas. Né? Loucura isso, mas isso é um exemplo interessante. Se você tivesse realmente pleno, feliz em tudo, você não teria nem por que fazer nada. Felicidade, portanto, é uma potência, é aquilo que caminha as nossas ações. Tudo que o ser humano faz é em busca dela. Ela é a própria busca, ela é a própria força. Né? Já viu aquele ditado que fala que a felicidade não é a chegada, mas ela é o próprio buscar, o caminho? Né? Tem um pouco por aí. O que Aristóteles está dizendo é uma coisa um pouco mais crua, tá? Todo ser humano busca essa felicidade. O ser humano não é capaz de fazer nada, absolutamente nada, que seja o mal pelo mal e para o mal. O ser humano sempre, mesmo quando faz o mal, ele acha que é um bem, nem que seja um bem para si mesmo, um bem egoísta, tá? Então isso é felicidade, aquilo para qual tudo caminha. Eu poderia dar dicas aqui, Aristóteles dá algumas dicas, né? Antes da gente falar de virtude, né? Ele fala que, por exemplo, felicidade é uma coisa que, ou melhor, estudar sobre felicidade pode te ajudar muito a perceber a sua condição como ser humano. Vamos lá. A sua condição agora como ser humano. O ser humano é o único animal que, como eu falei na aula passada, nunca faz uma coisa querendo uma coisa, ele sempre faz uma coisa querendo outra coisa. Então, uma boa maneira de levar na prática isso que Aristóteles está falando aqui e levar isso para a nossa vida, é você analisar o que você está colocando para chegar à felicidade. Tem gente que diz assim, olha, eu só vou ser feliz quando eu conseguir passar no vestibular. E eu só vou ser feliz não só quando eu passar no vestibular, mas quando eu fazer a faculdade, terminar a faculdade, arrumar um emprego, quando eu tiver minha casa, e aí eu vou ter dinheiro, vou ter qualidade de vida, vou ter isso. E aí quando eu tiver tranquilidade, tempo e paz, eu vou ser feliz. Pô, cara, você colocou lá no final paz e tranquilidade. Você pode ter isso hoje. Por que você está fazendo todo esse caminho para chegar lá? Olha que burrice, velho. É isso que Aristóteles está dizendo para você. Você está colocando lá no final o seu F, sabe, de felicidade que você poderia colocar no começo. Você está colocando empecilhos aonde não precisa. É como se a pessoa estivesse falando assim, eu preciso ter mais autoestima, preciso encontrar alguém que eu ame, que ame a mim mesmo, e essa pessoa me amando vai melhorar a minha autoestima. Aí você fala, não, velho, você só precisa ter autoestima, você não precisa de outra pessoa, você está colocando coisas que não precisam aí. É isso que a gente faz, a gente coloca um monte de coisa que não precisa. Então analisa o que está lá no final, próximo à felicidade para você. Lá, vai caminhando. O que está lá no final? A pessoa compra um carro para poder andar melhor, né? Ter mais locomoção, por isso ela vai ter mais segurança, mais tranquilidade, e aí tendo segurança, tranquilidade, ela acredita que ela vai ter qualidade de vida, paz de espírito e felicidade. Aí você fala, pô, você comprou um carro para ter paz de espírito? Vai ter paz de espírito, é de graça, não precisa comprar um carro. E outra, você comprou um carro caro? Eu tenho um amigo que comprou um Corolla, ele fala, cara, eu não consigo nem estacionar à noite, assim, numa farmácia para comprar alguma coisa, que eu tenho medo de alguém me roubar, entendeu? Porque o Corolla é novo, as pessoas costumam roubar o Corolla, então ele tá assim, sabe, não consegue nem andar direito. Ou seja, ele comprou um carro para ter paz de espírito, o que ele não tem é paz de espírito, né? O que ele tem agora é medo. Então entenda, é uma dica que Aristóteles e eu tô dando para você aqui, ó. O que tá lá no final do seu processo de felicidade. Vamos agora
falar um pouco de como chegar a essa felicidade. Uma outra dica que Aristóteles dá é que a melhor maneira de chegar a essa felicidade é ter ações virtuosas. Então, para Aristóteles, ter ações virtuosas é essencial. A virtude aqui, ela não é entendida como uma coisa. A virtude, ela é... Como que eu posso dizer? Para Aristóteles, a virtude ela é uma racionalização, ela é um ponderamento. A virtude não é uma coisa em si. A pessoa não é virtuosa, ela age virtuosamente, entendeu? Ela é uma ação de meio termo, de frônesis, ou seja, de prudência. É uma ação que usa a razão e busca o meio termo. Então, virtude para Aristóteles é meio termo. Eu estou dizendo que para Aristóteles nada é bom ou mal por si só. Estou dizendo para Aristóteles que a coragem ela é boa quando ela está na medida certa, no meio termo. Mas quando ela é demais, ou melhor, quando ela é de menos, quando falta coragem, isso é ruim. Quando tem coragem demais, é também ruim. Então, meio como ele vai pelo valor quantitativo, de falta ou de sobra. Né? Então tudo é bom quando está no lugar certo, na hora certa, na medida certa. Quem é meu aluno já assistiu essa aula sabe que eu sempre pergunto para a sala daí, até para saber se a sala está entendendo, né? Eu pergunto, uma água é boa? E geralmente a sala fala, sim. A água é boa? Um copo de água é bom? Um copo de água dentro do seu pulmão é bom? Não, cara. Então um copo de água é bom no lugar certo, na hora certa, na medida certa. Né? O que é o câncer? O câncer é um processo natural do corpo que é muito bom, que é o processo de duplicamento de celular. Só que o problema é que quando esse processo não para, quando ele tem excesso em determinado lugar, causa um tumor, câncer. Mas ele vem de um processo natural que está em excesso. Né? O que é a saúde? A saúde, diz Aristóteles, é o meio termo. A saúde é a própria síntese da ideia do equilíbrio. Comer demais não é saúde, comer de menos também não. Então saúde é o meio termo, a ponderância, o equilíbrio. Entende? Isso é bem importante para você entender aqui o nosso amigo Aristóteles. Ele está dizendo para você que não existe nada bom ou mal. Pode pensar em algo que seja só mal para você. É só mal, não tem como ser bom. E algo que seja só bom. Você vai ver que sempre tem um lugarzinho para isso. Sempre tem um lugar. Então, se você acha que você descobriu uma coisa que é só boa, né? Felicidade, por exemplo, não é uma boa resposta, porque felicidade não é uma coisa, é uma força. Né? Uma coisa que seja só boa. Pode colocar no comentário aqui mesmo no meu vídeo, né? Uma coisa que você acha que é só ruim, pode colocar aqui, depois eu respondo e mostro para você que para Aristóteles, mesmo algo que você acha que é só bom, tem um lado ruim, né? Tem algo ruim. Tudo é bom quando está no lugar certo, na hora certa, na medida certa. Quer ser feliz? Então haja com prudência, com racionalidade, né? Busque sempre o equilíbrio, o meio termo. Qualquer coisa que você coloque em excesso na sua vida vai fazer mal para você, tá bom? Não há um relativismo. Aristóteles está colocando tudo no seu lugar aqui, tá? Tem gente que acha que essa ideia de Aristóteles da virtude é meio relativa, tudo é relativo. Pelo contrário, tudo é bom no lugar certo, na hora certa, não tem nada de relativo aqui. A água dentro do seu pulmão, um copo de água dentro do pulmão é pneumonia, sempre é ruim, né? Então assim, tudo é bom no lugar certo, na hora certa, na medida certa, beleza? É isso, mesmo a morte, né, na hora certa. Imagine, eu sempre digo isso, um terrorista vai explodir lá um circo, um monte de criança, e aí algum atirador de elite consegue dar fim à vida dele, matar ele antes que ele acione a bomba. É uma morte bem colocada, uma morte no lugar certo, na hora certa, na medida certa, tá? Então tudo no lugar certo, na hora certa é bom ou ruim, tá? Não tem algo que é bom em si só ou ruim por si só. Eu acho que ficou claro. Vamos para o próximo tópico. O homem é um zoopolitikos. O homem é um animal político. Todo o ser humano é, por natureza, um animal político. Formigas vivem em formigueiros. E seres humanos, para Aristóteles, vivem na cidade. Como que ele justifica isso e por que isso é tão importante? Primeiro, isso é importante para você entender que, para Aristóteles, diferente dos contratualistas depois, né, Aristóteles está dizendo que a sociedade ela é um bem por si só, ela é natural.
Tá? O ser humano, quando ele nasce, a primeira coisa que ele faz politicamente é formar a família. A formação da família, ela é o primeiro estágio, o primeiro seio político. E agora que interessante, cabe à família, diz Aristóteles, fornecer alimento para as crias, né, para os filhos. Então, porque a família tem essa função política. A família, por natureza, ela se junta a outras famílias e forma uma tribo, um grupo, um bairro, né, uma vila. E sendo um bairro, uma vila ou uma tribo, agora, se a família tem a função de dar alimento, a tribo tem a função de proteger. Então, quando o ser humano junta várias famílias, geralmente se começa a ter um grupo de soldados, guardiões, ou, sabe, alguém, um grupo de guerreiros que vai proteger quem está indefeso. E depois as vilas, né, as tribos, elas se juntam para formar uma polis, uma cidade. E aí sim a gente tem a cidade, que tem como função o quê? A justiça. Então, a gente tem família, que tem como função suprir as necessidades fisiológicas, biológicas, né, alimentícias das pessoas, e nós temos as vilas, que tem geralmente a finalidade para Aristóteles de dar segurança, e a polis, que é a república, a constituição do Estado, que já tem não só função de essas duas também, né, mas tem a função principal de pensar sobre as melhores ações, a ética, a justiça, e assim pensar no que é melhor. A política é o que para Aristóteles? É a ciência de levar à felicidade, ou seja, de exercer as potencialidades das pessoas. Isso é política, é criar um seio, um campo onde as pessoas possam exercer as suas potencialidades, beleza? Então é isso que eu estou dizendo, o ser humano, ele nasceu para viver em sociedade. O ser humano fora da sociedade, ele vai parecer mais a um animal selvagem, tá? O homem é, por natureza, um animal político, ou zoopolitico. Se você entendeu isso, essa aula aqui, ela tem a partir de agora a gente vai entrar numa parte dessa aula que é muito importante, porque ajuda muito que você aprenda a citar Aristóteles na sua redação. Preste atenção que isso aqui é bem legal, cara. Aristóteles é um ótimo cara para você citar em vários tipos de redação sobre cidadania, participação popular, corrupção, política, etc, etc, etc. Como que você vai citar Aristóteles? Olha só. Para Platão, vamos começar de Platão, como sempre. Aristóteles é o contrário de Platão. Pensa no que Platão falou em relação a uma coisa, Aristóteles pensa provavelmente o contrário. Então Platão diz que para um Estado, para uma sociedade realmente ser justa, igualitária ou ser boa, para Platão se precisa do quê? De um governante justo, um governante virtuoso. Quanto mais virtuoso é o governante, melhor vai ser a república, melhor vai ser as instituições. Portanto, precisamos escolher um filósofo para ser o nosso rei, um cara realmente virtuoso. E a gente lembra de todo aquele esquema platônico. Aristóteles vai dizer, não, cara, não é as pessoas que precisam ser boas para a instituição ser boa. A própria instituição precisa ter virtudes, entende? É através de uma instituição virtuosa que você consegue eleger pessoas virtuosas ou ter pessoas virtuosas. O que Aristóteles está fazendo é uma inversão. Então você não tem que buscar um rei filósofo, alguém que... Isso é complicado, cara. Isso pode cair em populismo, a pessoa pode enganar todo mundo, né, e virar um falso rei filósofo. A gente pode ter toda a república na mão de uma pessoa. Então essa pessoa realmente é um rei filósofo justo. Ela morre e não tem ninguém realmente justo para ficar no lugar. Acabou toda a paz, acabou. Então como que Aristóteles soluciona isso? Através de instituições virtuosas. Então a instituição tem que ter assembleias, ela tem que ter assembleias onde as pessoas possam participar, não todas, a gente vai ver como funciona aqui, mas as pessoas, os cidadãos, né, possam participar, e essas assembleias têm que ser virtuosas. Não adianta ter uma assembleia onde vários cidadãos não podem falar. Então entenda, a assembleia tem que ser virtuosa, não é o governante, a próprio esquema. Na nossa assembleia todo mundo pode falar, entende? Não pode ser um esquema que depende do líder da assembleia. A própria assembleia tem que ter leis e organizações virtuosas. Os tribunais têm que ser virtuosos. Não é o juiz que tem que ser virtuoso, cara. É o próprio tribunal. Ele precisa ter um esquema, ele precisa ter leis que garantam virtude, que garantam transparência, honestidade. Um juiz que não seja
honesto, ele tem que ser cassado. E o próprio tribunal tem que criar mecanismos para que os juízes que sejam corruptos sejam desmascarados. A própria instituição tem que ter esses mecanismos, né? Os tribunais, os tributos, né? A distribuição de riqueza. Aristóteles, ele trabalhou muito com a ideia de equidade, né? Das vários tipos de igualdade geométrica, aritmética. Então, para Aristóteles, a gente só vai ter uma sociedade justa se tiver uma certa distribuição de riqueza justa. Não adianta cobrar muito imposto de pessoas pobres, poucas de pessoas ricas. Aristóteles tem essa noção. A gente tem que ter um tributo justo, né? Não pode ter tributo demais, por exemplo. E nós temos que ter uma distribuição de riqueza que também seja justa, virtuosa. Não pode depender de uma pessoa. Isso que Aristóteles está falando. Cara, não pode depender da caridade de uma pessoa. A própria política tem que exercer essa distribuição. E a organização. Aristóteles diz que a própria organização e segurança tem que ser virtuosa. Nós temos que criar sistema de autofiscalização, entende? Então, como que eu faço para fazer? Imagine, vamos lá, vamos ser objetivo aqui. Imagine uma redação sobre corrupção, né? Qual que é a melhor maneira de combater a corrupção no Brasil? Aí as pessoas geralmente vão focar no falta políticos honestos. O Brasil praticamente não tem. Cara, o problema não são políticos. Você poderia colocar, talvez o problema é sempre esse. A gente espera um salvador da pátria, sabe? Talvez esse é o problema. A gente está muito no esquema de Platão, você pode colocar na sua redação. E a gente deveria entrar numa perspectiva aristotélica. O próprio sistema tem que criar maneiras para ser transparente e se fiscalizar. Um exemplo disso, a lei da transparência, a lei do acesso à informação, né? Eu sempre falo, aqui em Cuiabá foi construído um novo pronto-socorro enorme, e aí fizeram tipo uma concha acústica. Eu fui olhar, eu sempre falo essa concha acústica, porque o pronto-socorro é aqui perto da minha casa. Não é uma concha acústica, eu fui olhar melhor, é um banheiro, mas é um banheiro que é meio uma escultura. Então assim, eu fico pensando quanto se gastou para fazer aquele banheiro externo, que eu nem sei se alguém vai usar, fica no pátio aquilo lá. Então quanto se gastou naquilo? Eu posso, pela lei da transparência, simplesmente pedir essa informação, sabia? Eu posso ir lá, pedir a informação. Quanto se gastou nisso? Bom, e vale isso? Quanto se gastou em cada coisa aqui? Isso é eu criar mecanismos para fiscalizar. No caso, lei da transparência, acesso à informação. Né? Pensa como é nos Estados Unidos, qualquer obra pública sai a licitação. Uma empresa X lá diz, olha, eu ganhei a licitação porque eu ofereci o melhor trabalho com o menor preço no menor tempo. Beleza, só que você vai ter que cumprir, tá no contrato. Se você não cumprir, você vai pagar uma multa. Né? Aí você coloca uma empresa privada fiscalizando, você paga ela para fiscalizar aquela empresa. Se ela encontrar falhas naquela empresa, essa empresa que está fiscalizando recebe uma indenização, porque ela vai ter que cumprir. Cara, chega uma hora que eu não sei se ficou claro aqui, ó. Eu estou criando um mecanismo onde um fiscaliza o outro. Eu contratei uma empresa eu estou colocando Aristóteles na prática, tá? Em vez de você pensar, mas eu quero um secretário das finanças que seja honesto. Não precisa. A gente precisa primeiro de um sistema que seja transparente e honesto. Então você contratou uma empresa para fazer o asfalto, né? 100 quilômetros de asfalto. E ela colocou o menor preço e tal, tem que ser asfalto 10 centímetros, tem que ser isso e aquilo. Mas como que eu vou saber se a empresa não vai lá fazer igual o Brasil, vai lá e faz um asfalto de 2 centímetros, 1 centímetro e que logo ele vai virar buraco? Como que você faz? Você bota uma empresa para fiscalizar. Essa empresa que você contratou para fiscalizar a outra, caso a obra não fique boa, quem vai ter que pagar o reparo é essa empresa que está fiscalizando. Entende? Então ela está sendo paga para fiscalizar, e se algo der errado, é ela que vai pagar. Você vai criando mecanismos, então é óbvio que ela vai fiscalizar, você está entendendo? Você cria mecanismo onde um fiscaliza o outro e assim você consegue uma maior transparência. Tá? A melhor maneira é mudar, portanto, a infraestrutura do processo e não mais mudar as pessoas aqui. É muito legal isso aqui para vários tipos de redação. Se não bastasse isso, enquanto Platão diz que a gente tem que investir nos políticos, Aristóteles diz que a gente tem que investir em o quê? Na qualidade moral dos cidadãos. Então é através de investir não na qualidade moral dos políticos, mas na qualidade moral do cidadão, é que a gente consegue um resultado melhor.
Tá entendendo? Isso é muito bacana, cara. Aristóteles está dizendo que é com educação. Olha como ele já caminha para uma intervenção, para você citar na sua redação. É através de educação, né, de acesso à informação, que a gente muda o parâmetro. É através de participação popular e, mais que isso, de qualidade em quem está participando, tá? E participação e capacitação. Olha que palavra importante, na capacitação do cidadão. É dever capacitar o cidadão. Qual é a diferença da ideia política de Aristóteles e de Platão? Simples, Platão tirou a ideia política dele da onde, meu povo? Ele tirou a ideia política, a ideia da república dele da bunda dele, né? Com todo respeito ao grande filósofo que é Platão. Ele não tirou de nenhum parâmetro real, cara. O que Platão fez? Foi lá e pensou numa cidade perfeita, onde tudo se encaixa, tudo funciona. Não, cara, sabe o que Aristóteles fez? Aristóteles é um cara foda, né? Ele escreveu esse livrinho aqui chamado Política. E o que é isso aqui? É uma compilação. Primeiro é uma compilação de constituições e leis da época de várias cidades. Ele foi, como um biólogo faz pesquisando plantas, ele foi em várias cidades, foi conhecendo as leis que funcionavam, como funcionava cada cidade. Ele pegou as melhores leis, foi organizando para pegar todas as constituições gregas da Macedônia e aonde Alexandre passava e juntar e pegar as melhores, sabe? O que as melhores leis, as que melhor funcionam. Vamos pegar isso aqui, vamos fazer isso aqui ser uma coisa só e pegar o que já funcionou. Olha como é diferente. Ele está falando então, o que ele descobriu? Que primeiro é as instituições que tem que ser virtuosas, né? Aqui você pode falar de lava-jato, você pode falar do quanto é importante a fiscalização e é importante que a gente invista não na capacidade dos políticos, mas na capacidade do cidadão. Ou seja, um cidadão tem que saber votar, tem que saber o que está fazendo, né? E aqui se a gente fosse levar ao pé da letra, isso eu sempre invoco aqui o Enéas, né? Meu nome é Enéas, não sei se você lembra aí do político Enéas, porque o Enéas, ele pensa muito parecido com Aristóteles nesse sentido, no terceiro ponto aqui, na qualidade moral e na capacitação dos cidadãos, né? Esses dois pontos. Porque Enéas chegou a fazer um projeto de lei, onde as pessoas só poderiam votar se elas provassem, tá, que elas sabem o que faz cada político, cada autoridade. Você não pode votar para vereador se você não souber o que faz um vereador, ou seja, capacitação. Só pode votar quem tem capacidade de votar, mínima. Você não pode votar para um deputado se você não sabe exatamente o que faz um deputado. Então, você deveria fazer uma prova e meio que ganhar uma carteira, igual de motorista, para poder votar. E para poder se candidatar, mais ainda, né? Para o Enéas, você tem que ter diploma aí. Para você ser candidato a presidente da República, para o Enéas, ele diz, você tem que simplesmente ser doutorado em administração de grandes empresas, sei lá, né? Tem que ser alguma coisa grande aí, não pode ser alguém sem experiência, né? Então, são alguns exemplos para você entender como a qualidade, principalmente aqui do cidadão. Eu falei um pouco dos políticos, mas porque eu estava falando do Enéas, né? Mas a capacidade do cidadão. Só que aí você está achando legal Aristóteles, né? Só que chega uma coisa, claro, o Aristóteles é um homem da sua época, né? Então ele vai falar que escravo não pode votar, até mesmo as mulheres, os trabalhadores não poderiam votar nessa ideia dele, não seriam cidadãos porque não teriam tempo para isso. Então vamos lá, primeiro, para ser cidadão para Aristóteles, precisa-se participar efetivamente da vida pública. E aí nós temos um problema, né? No caso das mulheres, não tinha escola na época. As mulheres até eram bem respeitadas até certo ponto. Diferente do que a gente acredita, as mulheres não eram menosprezadas e nada disso. O problema é que as mulheres, elas tinham a função de educar seus filhos. Não tinha escola pública para o filho estudar. Quem educava o filho, ensinava as coisas, eram as mulheres. Portanto, as mulheres, como essa era a função dela, ela na prática não poderia votar, ela não teria tempo para isso. Como eu estava dizendo, para Aristóteles, portanto, para ser cidadão precisa ter tempo, você precisa, cara, necessidade, é uma necessidade que se tenha
tempo para acompanhar, né? Para acompanhar as votações, as conversas políticas. É necessário também que se esteja de acordo com a lei. Você deve falar sua opinião em público, você deve ter opinião política, não tem vez aqui isentão, tá? Para Aristóteles você tem que ter opinião política para ser cidadão, você tem que participar de algum partido político ou de algum meio, de alguma ação social, você tem que participar da política para Aristóteles para ser um cidadão, tá? E acima de tudo, para Aristóteles, para você ser um cidadão, você tem que estar de acordo com a lei. Você cometeu qualquer crime, você já não pode votar, né? No Brasil, bandido pode votar? A resposta é, bom, no Brasil, bandido é eleito, né? Eleito e reeleito. A gente sabe disso, né? Beleza? Eu acho que já começou a ficar bem claro aqui para você a ideia de política de Aristóteles. É uma ideia elitista? É, cara, é uma ideia elitista, tá? Aristóteles tem uma ideia elitista. Então, nós terminamos os pontos essenciais de Aristóteles. Na próxima semana, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre lógica aristotélica, tá? E aí a gente termina. Eu vou falar um pouquinho sobre lógica aristotélica, como Aristóteles acabou criando a lógica. E terminando Aristóteles, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer vários hangouts aí, porque aí eu vou fazer um hangout resolvendo questões, né? Vamos resolver muitas questões desses autores, desde lá de Tales de Mileto até Aristóteles, mas principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles, beleza? Vamos fazer vários hangouts aí, pelo menos 1 ou 2 hangouts só para resolver questões juntos. Estou esperando terminar para a gente fazer essas questões juntos em hangouts, tá bom? É isso. Um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham acompanhado aqui. E até semana que vem. Beleza?